Nós estávamos ali há pouco cantando e nós agradecemos a Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, por me libertar, por me salvar e por ter morrido em meu lugar. E esse Jesus que morreu no meu e no seu lugar está aqui nessa noite, amém? E eu desejo que você possa abrir totalmente a porta do seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para que você possa ouvir a voz de Deus através dessa palavra que será ministrada. Não tenho dúvidas que o Senhor já falou com cada um de nós através das orações, através dos louvores aqui cantados, mas agora Ele quer falar comigo e com você através da sua palavra. Ele quer falar que Ele é bom. Igreja, Deus é bom em todo o tempo. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa e ele falou para mim, Deus é bom em todo o tempo, né? Eu falei, Deus é bom em todo o tempo. Independente da situação que eu e você possamos estar passando, mas nós servimos a um Deus que é bom. E esse Deus, Ele prova o seu amor e a sua bondade para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo eu e você ainda pecadores. Nós não éramos merecedores, mas Deus, através da sua infinita bondade, deu Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, amém? Convido vocês a colocarem em pé mais uma vez. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, Mateus 16, do versículo 1 ao 17. Mateus 16, de 1 a 17. Vejamos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite através dessa palavra. Versículo 1 diz assim: Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova, e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Ao cair da tarde dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que não discutis entre vós por não teres pão? Por que discutis entre vós por não teres pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrareis dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendei que não vos falei a respeito de pães, mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes respondeu: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque Tu és o Deus de nossas vidas. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos trouxe a existência, Tu és aquele que tem cuidado de nossas vidas, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial em nossas vidas. Eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço pelos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, por aqueles que nos assistem, Senhor, através das redes sociais, que nós possamos ser um canal de bênção para a vida do Teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu clamo pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, porque nós sabemos, Senhor, que caminhamos em um mundo
onde existe o pecado. Mas nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que nós possamos testemunhar que somos diferentes, Senhor, que somos santos, ó Deus, porque assim o Senhor nos quer. Seja conosco, seja com a tua igreja, e agora usa-me, ó Deus, como vaso do Senhor e mensageiro da tua palavra, que a tua igreja possa estar preparada para ouvir o que o Senhor quer falar a ela. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podemos assentar. Meus queridos, nós olhamos para um texto onde homens estavam preocupados porque esqueceram pães, mas esses mesmos homens estavam se esquecendo que eles estavam ao lado daquele que diz: eu sou o pão da vida. Quantos milagres Jesus fez à frente dos seus discípulos, e eles ali se encontravam preocupados. Mas eu te digo que Jesus, olhando para eles, Jesus não estava preocupado com o pão, mas Jesus estava preocupado com o que os discípulos conheciam dele. Se nós observarmos para o versículo 1, a palavra diz: então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocar à prova e pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Meus amados, nós conhecemos a um Jesus que não precisa mostrar a mim e a você nenhum sinal para que nós creiamos nele. E Jesus, olhando para aqueles homens que pediram a ele um sinal, ele então volta para os seus discípulos e pergunta: o que dizem que eu sou? O que dizem? Quem é o Filho do Homem? E seus discípulos respondem: uns dizem que é João, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus olhando para eles pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus diz para mim e para você nessa noite: para você, quem é Jesus? Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: quem sou eu para você? Igreja Batista Betel, povo reunido, povo santo, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você olha para Jesus como aquele que é o autor e consumador da sua fé? Ou você olha muitas vezes para Jesus pedindo um sinal do céu para querer testemunhar que Ele é Senhor de sua vida? Se nós formos perguntar para algumas pessoas, muitos vão responder que Jesus é tudo em sua vida. Ah, Jesus para mim é tudo. Outros poderão responder que Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Outros responderão que Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Mas verdadeiramente no meu e no seu coração, quem é Jesus para nós? Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos atentar para isso, porque às vezes nós estamos caminhando ao lado de Jesus, mas muitas vezes nós não estamos reconhecendo Jesus em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos orando, nós estamos dentro da igreja, nós estamos olhando, mas Jesus está do meu e do seu lado, e eu e você muitas vezes não estamos reconhecendo esse Jesus. E Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: quem sou eu na sua vida? Quem sou eu para você? Eu sou aquele que verdadeiramente morreu por amor a você? Você tem olhado para mim como seu Senhor e Salvador? Ou você tem olhado para mim só como uma peça de desejo? Olha, se Jesus me abençoar, eu vou falar que Ele é bom. Se Jesus não me abençoar, eu não vou falar que Ele é bom. Ele é santo. Jesus é santo, independente da situação que eu e você possamos viver. Ele é bom. Ele vai continuar sendo bom em nossas vidas. É maravilhoso quando nós olhamos para Jesus e nós imaginamos, se nós estivermos passando pelo vale, Jesus muitas vezes nos estende a mão e fala: eu te tomo pela tua mão, eu cuido de você, eu sou contigo, eu não vou te desamparar. O irmão na oração ele citou o Salmo 91, como é maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos crer nesse Jesus, nós precisamos crer no Filho de Deus, nós precisamos testemunhar que Ele é verdadeiro Senhor de nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos caminhando lado a lado com Jesus e nós não estamos reconhecendo Jesus. Certa vez Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e é isso que nos basta. Jesus olha e responde para Felipe: ei, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Muitas vezes nós estamos igual a Felipe, nós estamos olhando
pedindo para ele um sinal: Senhor, mostra para mim. Jesus olha para Felipe e fala: eu estou convosco há tanto tempo e você ainda não me conhece. E muitas vezes eu e você estamos dentro da igreja e não estamos recebendo do Senhor o milagre, porque nós não estamos olhando verdadeiramente para Jesus e reconhecendo Ele como Senhor de nossas vidas. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas aí fora eu esqueço de reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. Eu esqueço de testemunhar. Basta eu passar por uma prova que eu já começo a reclamar, eu já começo falar que não está acontecendo, eu começo a falar que Jesus não está operando, que Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ei, meus irmãos, Jesus está do seu lado, Jesus está contigo, mesmo diante das provas. Jesus é Deus, Ele é Senhor, e Ele nos ama, Ele vai nos amar, independente da situação, Ele nos ama. Nós precisamos continuar buscando esse Deus, mas muitas vezes nós não estamos reconhecendo. Se nós observarmos para a palavra do Senhor, os dois discípulos, quando eles caminhavam no caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles, e eles com os olhos fechados não reconheceram Jesus. Diz a palavra do Senhor que eles que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o reconhecessem. E eles dizem: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Meus amados, aqueles homens não reconheceram Jesus. A palavra do Senhor diz que os olhos deles estavam fechados para reconhecer Jesus. E Jesus, olhando para eles, perguntou: por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Jesus havia sido crucificado, morto. Algumas mulheres, um pouco antes do texto, se a gente for olhar para o texto, as mulheres haviam ido lá, visto o sepulcro vazio. Mas Jesus, aonde está Jesus? O que aconteceu com Jesus? E se nós formos olhar para esse texto, aqueles homens falaram assim: olha, a gente depositou, trazendo para o linguajar meu, olha, nós depositamos a confiança dele, mas ele foi crucificado, morto. Queridos, Jesus havia ressuscitado. Jesus estava ali do lado deles, mas eles não reconheciam Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você, muitas vezes, nós estamos na mesma situação. O meu e o seu mestre, ele foi crucificado por amor a mim e a você. Ele morreu por amor a mim e a você. Ele se doou por amor a mim e a você. Mas ele ressuscitou por amor a mim e a você. E eu e você, muitas vezes, não estamos testemunhando e olhando para ele e falando que ele é vivo. Muitas vezes eu e você, diante das lutas, nós estamos esquecendo de falar que Jesus Cristo é vivo e que eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Hoje eu fui fazer uma visita. Na verdade eu fui fazer, era trabalho. E eu vi um quadro bem grande em Jerusalém. Aí eu sou meio curioso, perguntei para a pessoa. Falei: você foi lá e falou: fui. Eu falei: que bênção. E como é lá? E foi a maior experiência. Isso é pastor, tá? Um pastor me falando isso. Ele falou: a maior experiência que eu tive com Deus foi ele. Ele falou: eu ouvi a voz de Deus. Eu falei: e aí, como que foi? Ele falou: fiquei maravilhado, chorei muito. Queridos, muitas vezes, eu e você, nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não deixamos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Eu glorifico a Deus, aquele pastor, ele foi em Jerusalém, e ali ele teve uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ele falou, até ele chorou ali, falando para mim, contando e chorando, e falou: eu senti a voz de Deus. Meus amados, eu glorifico a Deus, mas eu e você, se nós buscarmos jejum, oração, comunhão, testemunho, nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus. Dentro desse tempo,
Quantas vezes os irmãos vão a lágrimas? É o Espírito Santo de Deus, é Deus falando com você, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, entrarei em sua casa. Meus queridos, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. O Senhor Jesus, que é vivo, Ele quer falar comigo e com você. Basta que nós deixemos, basta que nós venhamos deixar o agir de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Eu não sei quais as lutas, quais as dificuldades que você pode estar atravessando, mas independente de qual seja ela, se seja motivo de luta, se seja momento de luta, se seja momento de batalha, mas se seja momento também de mudança, Jesus está contigo. Não deixe de clamar a Deus. Se está passando pela prova, dê glória a Deus. Se está passando por momentos de alegria, glorifique a Deus. Muitas vezes nós esquecemos de dar glória a Deus quando nós estamos passando pelos bons momentos. Nós esquecemos de falar que Jesus Cristo é quem nos abençoou. Nós esquecemos de falar que é Jesus Cristo quem abençoa a mim e abençoa você. Meus irmãos, nós precisamos de olhar para Jesus. A palavra do Senhor nos diz: olhar firmemente para Jesus. É para Ele que nós temos que olhar. É nele que nós temos que testemunhar. Nós não podemos confiar em homens e em mulheres. Diz a palavra do Senhor que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, eu e você, faremos menção do nome do Senhor Jesus. Nós temos que fazer menção desse que morreu por amor a mim e a você. Muitas vezes nós estamos nos esquecendo de falar que Jesus Cristo vive, que é nele que eu confio. É nesse Jesus que eu confio. É por isso que eu estou aqui, porque eu amo meu Deus, eu amo Jesus. Como é maravilhoso, meus irmãos, estarmos aqui, testemunharmos. É uma alegria. É uma alegria estar no altar, testemunhando e falando de Jesus, mas é uma alegria também estar aí na nave da igreja, ouvindo de Jesus e vendo o que Jesus Cristo fez por amor a nós. É um testemunho maravilhoso quando nós saímos das nossas casas e nos colocamos aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus Cristo habita em mim, Jesus Cristo habita em você. Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ei, meus amados, nós temos que saber que esse corpo, isso aqui é santuário do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não pertence a mim, isso aí não pertence a você, pertence a Deus. Cuidado com o santuário de Deus, cuidado com o santuário do Espírito Santo. Esse Espírito Santo quer habitar em corpos santos e puros. Cuidado com o que você faz com o santuário do Espírito Santo de Deus. Meus amados, como é maravilhoso nós sabemos que nós pertencemos ao mundo dos salvos, nós pertencemos à geração santa, nós pertencemos àquele que nos ama, que nos amou e que nos amará eternamente. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para um Deus que faz milagres. Ei, irmãos, eu quero dizer para você, Jesus Cristo não fez milagres só no passado, não, Ele faz milagre até hoje. Ele está fazendo milagre e Ele quer abençoar a minha e a sua vida. Basta que nós deixemos. Nós precisamos permitir que Ele haja em nossas vidas, que Ele venha abençoar as nossas vidas, abrir os nossos corações e falar: entra Jesus, entra Jesus. Mas muitas vezes nós impedimos, com as nossas atitudes, nós impedimos o agir do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus que fez milagre, Ele ainda faz. Se nós olharmos para o livro de Mateus 9, Jesus Cristo curou um paralítico. Se nós olharmos para Lucas, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva da cidade de Naim. Irmãos, Jesus Cristo olha e ressuscita. Se passar perto de Jesus, se tiver sonhos destruídos, Ele vai ressuscitar. Se tiver enfermidade, Ele vai curar. Mas nós precisamos de buscar a Ele, nós precisamos de clamar a Ele, nós precisamos de falar: ei, Jesus, eu tenho fé no Senhor. Diz a palavra do Senhor que Mateus 9, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. Eles que trouxeram um paralítico deitado em uma cama, e Jesus vendo a fé deles. Jesus vendo a fé.
Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem negócio. Você precisa de ter fé. Se nós olharmos todos os milagres de Jesus, as pessoas demonstraram fé. Nós temos que ter fé. Muitas vezes nós não recebemos milagre porque a nossa fé é pouca. Eu preciso confiar 100% no Senhor. Eu preciso entregar 100% das minhas preocupações a Deus. A palavra do Senhor diz: entregue todas as suas preocupações a Deus, e Ele cuidará de vós. Entregue todas as suas preocupações. Não entregue algumas, porque o meu Deus é limitado. Então entregue só algumas, porque algumas Ele não consegue resolver. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: entregue todas as suas preocupações a Deus, e Ele cuidará de vós. Por que andais ansiosos, ó minha alma? Por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado? Olhai para os lírios do campo. Ei, olha lá. Olhai. Jesus cuida de tudo. Jesus cuida de tudo. Não precisa se preocupar. Entregue todas as suas preocupações a Deus. Coloque seu joelho no chão. Clame ao Senhor. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é Deus. Ele não vai te desamparar. Demonstre a sua fé. E diz a palavra do Senhor que Jesus fez a fé deles. Jesus disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E Jesus curou o paralítico. O filho da viúva da cidade de Naim, Jesus ressuscitou. Ele ressuscita. Quando nós entregamos totalmente nas mãos dele, ele ressuscita os nossos sonhos. Por que você está deixando os seus sonhos se sucumbir? Porque seus sonhos estão guardados. Você serve um Deus que pode ressuscitar sonhos. Tem um louvor que fala que Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ressuscita, Ele pode fazer, mas depende só dele, não, depende de mim e de você. Se nós não crermos, Ele não vai fazer, meu irmão. Sem fé, nós vimos há pouco, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele vai fazer, e Ele vai fazer porque Ele é bom. Nós precisamos olhar para Jesus e saber que Ele ainda faz milagres. Muitas vezes nós deixamos de fazer, de receber. Se nós olharmos para aquela passagem onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, nós vamos observar que junto de Jesus havia uma multidão, mas junto àquele cortejo fúnebre também havia uma multidão. Uma daquelas multidões caminhava lado a lado com a vida que era Jesus, e a outra multidão caminhava lado à morte. Mas aonde Jesus chega, Ele dá a vida. Aonde Jesus coloca os seus pés, Ele toca com as suas mãos, Ele ressuscita mortos. Diz a palavra que aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam o defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão, duas multidões. E você está lá com qual multidão? A multidão que tem levado a vida, ou a multidão que tem caminhado lado a lado com a morte? Caminhe ao lado de Jesus, porque Ele está ali. Caminhe ao lado de Jesus, porque Ele ressuscita. Ele tem poder e Ele faz. Basta que nós creiamos a sua palavra, basta que nós creiamos nele, basta que nós testemunhemos do seu poder. Muitas vezes nós saímos aí fora, as pessoas olham para nós e não sabem
Nós não servimos a qualquer Deus, não. Nós não precisamos de sinais, não. Porque o sinal vem quando Ele quer. E quando o sinal chega, nós temos que testemunhar o que Ele fez e faz na nossa vida. Nós precisamos testemunhar. Não precisa dar sinal, não. Porque se você servir a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai sentir a sua presença. Você vai sentir o sinal de Deus na sua vida, sem que você tenha que pedir. Assim como aqueles fariseus, saduceus pedindo, mostra o sinal aí. Não, nós não precisamos não. Porque Ele mostra para mim e para você que Ele é Deus. Ele vai continuar nos abençoando. Pode ter certeza que quando nós andamos no caminho com o Senhor, nenhum inimigo vai levantar contra mim e contra você. Porque se levantar, vai cair. Se tentar levantar contra um dos santos do Senhor, só levanta, dois trabalhos. Um trabalho é levantar, o outro trabalho é cair. Vai ter dois trabalhos. Um levanta e o outro cai. O Senhor é o meu refúgio, socorro presente na angústia. O Senhor é minha rocha e fortaleza. É nessa palavra que eu tenho que crer, é nesse Deus que eu tenho que crer. É aquele que protege a mim e a você. É aquele que tem olhado para mim. O provérbio diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele está olhando por nós. Ele quer nos abençoar. Nós não podemos duvidar disso. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é aquele que ainda faz milagres? Ou é aquele que viveu lá no passado? E muitos irmãos do passado foram agraciados porque caminharam ao lado de Jesus? Que muitos viveram milagres, mas é o Jesus lá no passado. Hoje esse Jesus não faz mais milagre. Qual é o Jesus? Quem é Jesus para você? Ele me pergunta nessa noite, quem sou eu para você? Se nós olharmos quando Jesus perguntou para os discípulos, Ele pergunta, e para vocês, quem eu sou? Quem vocês dizem que sou? Eu acredito que os discípulos olharam um para o outro. E Pedro é tremendo, né? Ele sempre sai na frente. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, Simão, tu és bem-aventurado, tu és feliz, pois não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, isso é comunhão. Pedro foi tomado pelo Espírito e respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu e você, nós temos que olhar para Jesus também dessa forma. Ei Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor vive em mim, o Senhor reina. Ei Jesus, o Senhor é aquele que eu amo. Eu acredito, Senhor, que o Senhor morreu por amor a mim, mas eu acredito também, eu creio que o Senhor ressuscitou por amor a mim. Eu acredito também, Jesus, que o Senhor falou que eu vou para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ei Jesus, eu acredito que o Senhor é vivo, que o Senhor falou que o Senhor ia para a casa do Pai, ia preparar uma morada lá para cada um de nós. Ei Jesus, eu acredito que o Senhor é aquele que preparou o lugar para mim. Eu acredito, Jesus, que eu tenho um lugar no céu preparado, porque o Senhor é vivo, o Senhor falou que foi preparado um lugar para mim. E se Jesus falou, Jesus cumpre o que Ele promete. Nós servimos um Deus, meu irmão e minha irmã, de verdade. Nós servimos um Deus verdadeiro. Eu e você, às vezes, nós podemos nos pegar em fraqueza querendo mentir. Nós podemos, de repente, nos pegar. Mentiria ou mentirosa? Não existe. Mentira é mentira. E o pai da mentira, você sabe quem é, né? Mas
Jesus é maravilhoso. Meus irmãos, ande com Jesus, olhe para Jesus e você vai sentir a presença dele. É tão gostoso quando você sente a presença de Deus e ele fala: eu estou contigo, eu estou contigo, eu não vou te desamparar. Agora mesmo eu estou ouvindo essa chuva e lembrando, no final do ano agora eu fui para um sítio e eu vinha saindo e o negócio formou. Quando eu saí de casa, na verdade eu já devia ter ido, porque a mulher falou: não está tarde. Irmão, essa mulher falou: recua. Ela olhou e falou: mas não está tarde para você ir? Eu falei: não, eu vou rapidinho, mas está tarde, não vai ser ir, tá? Não vou deixar para amanhã, eu falei: mas vou hoje. E eu fui, só que tinha uns 10 km de chão. E eu fui, o tempo foi escurecendo. E eu falei: vai chover. Aí eu lembrei que a mulher falou: pode ir amanhã? Eu falei: mas agora já estou. Aí eu tinha duas opções. Faltava um pouquinho para me chegar e eu voltava para trás, porque agora falta 2.000 metros, eu vou chegar. Cheguei lá, vi o que eu tinha que fazer ali, e voltei. A hora que eu voltei, o negócio foi escurecendo. Eu falei: Senhor, que misericórdia, porque se chover eu saio daqui. E ficou de noite, irmão, e eu na estradinha de chão. Irmãos, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Saí, foi na estradinha de chão. Irmão, quando eu subi no asfalto, chuva. Ó, foi desse jeito, irmão. E derramou. Deus falou comigo: eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós cantamos aí: fervente oração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, em fervente oração, Ele ouve a minha e a sua súplica. Ele quer abençoar a minha e você. Mas nós precisamos servir a esse Deus de verdade. Ouça a voz de Deus, busque a Deus. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai falar no seu ouvido, Ele vai te abençoar. Queridos, Jesus é aquele que é o Filho do Deus vivo. Jesus, Ele é grande para cuidar de mim e de você. Jesus é aquele que multiplica, Ele ainda multiplica. Aqueles discípulos estavam preocupados ali porque eles não haviam levado o pão. A gente leu no texto, mas eles esqueceram que o pão da vida estava com ele, que era Jesus, e Ele multiplica. Não fica preocupado não. Muitas vezes nós olhamos para a nossa dispensa e falamos: e agora? Descansa, confia, Ele vai fazer por você. Ele fez e faz por mim, e Ele fez e fará na sua vida. Mas nós precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração. E uma boa notícia: Jesus Cristo, Ele é o Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. A gente olha tanto testemunho: eu amo meu Deus, eu amo esse Deus, eu amo essa igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho visto tantos milagres acontecer nessa igreja, através dos irmãos e das irmãs dessa igreja, através da oração desse povo, através da oração dos pastores da igreja. E meus irmãos, não é só os pastores que têm a missão e a responsabilidade de orar, não. Eu e você temos a missão de orar uns pelos outros. Eu estava olhando o irmão Danilo ali, então eu vou estar de dar um abraço dele, depois eu vou dar um abraço dele. O irmão abençoou a minha vida. Eu estou aqui hoje porque Deus usou ele para me abençoar. Chegou no momento da minha escada, não podia, eu coloquei lá no grupo: irmãos, eu preciso. Ele falou: irmão, deixa comigo. Deixa comigo. Me abençoou.
testemunha. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E nós precisamos demonstrar essa amor para com os outros. Muitas vezes o irmão abençoa a minha vida, muitas vezes o irmão ora por mim. Eu recebo a bênção e eu esqueço de ir lá e agradecer o irmão. Irmão, olha, muito obrigado. Muito obrigado porque você orou por mim. Irmão, você foi usado para abençoar a minha vida. Nós precisamos fazer isso. Quando Jesus olha para mim e para você, muitas vezes ele deu o meu e o seu coração machucado. Muitas vezes os nossos corações são feridos. Muitas vezes Jesus olha para mim e para você e fala: olha, ele está com o coração machucado, mas eu vou cuidar. Ei, meu filho, eu vou cuidar do seu coração. Ei, minha filha, eu vou cuidar de você. Vem cá. Vem cá que eu vou curar essa ferida, né? Jesus quer curar mim, Jesus quer curar você. Já partindo para a conclusão da minha mensagem. Já partindo para a conclusão da minha mensagem, cujo tema foi conhecendo Jesus e recebendo as bênçãos. Já partindo para a conclusão da mensagem, em certo momento no livro de João, capítulo 20, Jesus olha para uma mulher e pergunta para ela: por que choras? Por que choras? E ele está olhando para mim e para você nessa noite. Ele está perguntando: por que choras? Eu te digo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que seu coração está triste? Por que está machucado o seu coração? Quem te feriu?
Não duvide dessa palavra. Não duvide, porque Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor, meus amados. E eu concluo a minha mensagem dizendo que você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus para ficar nessa situação de derrota, de desânimo, de desespero. Você é muito importante para Deus. Olha para Jesus, creia que Jesus está vivo, entregue Deus para mim ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Você é importante para Deus. Eu costumo dizer que você é um xodó de Deus. Deus te carrega assim nas mãos. Eu olho para minha neta, eu amo minha neta, meu neto. Gente, olha, vai me desculpar os filhos, mas o amor de avô com neto, gente, é algo assim, só sabe quem é. Eu vi minha cunhada, ele me carregando as netas, aquelas coisas, minha esposa mesmo falava, mas como que pode? Eu falava, não pode, gente, não pode. Não pode ser assim não. Vai ser amor e amor para você saber o que é amor. Amor é um amor que dói. É um amor que dói. Aí o pastor, desculpa pastor, tem que falar. O pastor faz a apresentação e fala assim, amor e amor, deixa o pai muito claro. Ô pastor, é duro, hein? É duro, hein? Não dá palpite. Olha, gente, eu vou falar. Eu quero ver quando o pai vai me abraçar. Onde eu quero chegar? O amor de Deus por mim e por você. É sério o amor de avó por nós. Ele ama muito a mim e você. Ele ama muito a mim e você. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar, porque Ele é Deus. Se tem alguém fora tentando colocar dúvida no seu coração, não deixe. Não deixe. Porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Eis que estou convosco. E Ele está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha a palavra maravilhosa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Tome posse dessa palavra. Creia que o Senhor é Deus e que Ele é contigo.